fiquem à vontade, né? Aqui é um bate-papo bem tranquilo. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, tá bom? E aí o pessoal que estiver entrando também vai mandando aí o aviãozinho, vai convidando o pessoal que tem interesse nesse assunto, queira saber transição de carreira, militarismo, ou até mesmo sobre tomada de decisões difíceis, não é mesmo? São decisões importantes que eu acho que vale a pena você ouvir, né? Ter esse testemunho. Então vamos lá. Contem um pouquinho aí como é a história de vocês, como foi o ingresso, né, na carreira militar. Vocês desejavam ser militares? Como foi isso? O meu foi, eu acho que é o motivo maior que eu acredito, né, das pessoas virarem militar, que eu fui influenciado por alguém que era militar, né, era um parente meu, era um tio, não era de sangue, foi o único parente que eu tinha militar, ele era sargento da aeronáutica, ele era BMA, mecânico que consertava aeronaves, Sim. e na época eu achava incrível, né, eu gostava bastante desse meu tio, e, e fui influenciado por ele Aham. a estudar e prestar o concurso, na época, para sargento da aeronáutica. E ele me apoiou também. Eu trabalhei na época, ele não tinha condição financeira assim de pagar cursinhos para mim, isso para Aham. poder estudar, para poder fazer o concurso. Mas ele me deu um suporte de poder morar com ele. Na época era em Anápolis, em Goiás. Ah, legal. E eu fui morar com ele, eles me deram esse apoio, né, de ter onde morar, de ter comida. E foi onde eu pude começar a estudar, né? Meu tio, ele não tem filho dele, então ele sempre teve essa vontade de pegar um sobrinho e influenciar e Sim. ajudar a entrar, né, ingressar na Força Aérea Brasileira, e ele deu todo esse suporte. Eu estudei, passei, virei sargento, e depois, na verdade, eu não cheguei a virar sargento, eu passei na prova de sargento, mas passei depois na prova de oficial e Ah, legal. optei por ser oficial, né? Na época, minha maior vontade era ser sargento, assim como meu tio, era ser mecânico de aeronave, mas com a possibilidade de ser oficial, né? Questão do salário, aí eu optei pela questão financeira e fui ali para ser oficial. A minha história foi mais essa. E você, Bru, como é que foi? Bom, eu nunca tive vontade de me tornar militar, apesar de ter o meu pai militar do exército, né? Então já conhecer um pouco mais de perto. Apesar de que a gente conhece, mas não sabe muito bem o que eles fazem no dia a É, dia, né? sim. Então, assim, a gente convive com eles, eles falam um pouco, mas a gente não sabe exatamente como é, né? Aham. Mas como eu não tinha decidido exatamente o que eu queria fazer na vida, eu não tinha aquele sonho do tipo, vou ser médica, igual a Petra Sim. tem, ou vou ser advogado, vou ser engenheiro. As pessoas tinham muito isso, e eu não sabia o que eu queria Sim. fazer. E aí a Laura, que é a Laura Desbefel, que ela chegou com a ideia de falar, foi ela que comentou da AFA com a gente, e ela acabou incentivando a gente a estudar para fazer a prova. Aí eu falei, vamos, é um lugar que você vai e já recebe salário, então eu Sim. vou estudar, fazer uma faculdade recebendo dinheiro, então vou Sim. estudar. Aí eu comecei a estudar, passei na primeira vez que eu fiz a prova, e aí eu fui, meio que sem saber muito bem como era, mas tentei, fui, deu certo. Foi meio que assim, não foi uma coisa, eu quero ser militar, é o sonho da minha vida, não. Foi mais por causa do financeiro também, na época. Mas você não queria, mas também não repudiava essa ideia, né? Tipo, só não vinha Não, à não. cabeça, né? A mente. Não, eu era bem aberta, até porque como eu não sabia o que eu queria fazer e era um negócio que já ia me dar dinheiro, eu falei, então é esse mesmo que eu vou Era uma fazer. oportunidade, né? É, E É a questão. quais foram as primeiras impressões de vocês lá dentro que vocês tiveram? pode falar primeiro. Eu acho assim, a minha primeira impressão foi boa. Assim, eu gostei de ser militar, considerando os 12 anos que eu fui militar, os primeiros anos ali de escola, tem aquele bem comecinho, que é aquela adaptação ao meio militar, que tem a quarentena, né, aqueles exercícios, aquela gritaria, né? Então tem aquele susto inicial, mas eu gostei muito do militarismo em si, eu gostei muito de ser militar, eu gostava de fazer os esportes, eu gostava de realizar os exercícios militares, eu Ah, era aquele militar que se emocionava nas formaturas, vibrador. assim, sabe? Vibrador mesmo, gostava de gritar Legal. alto, gostava. E lá na academia da Força Aérea, durante a minha formação, eu gostava de dar instruções, de participar das questões militares. Então, inicialmente, foi muito boa a visão que eu tive, assim, de ser militar, ali no período da escola, né? Mas aí, com o tempo,
Aí foi mudando um pouco a minha visão, principalmente depois da formação, quando eu comecei a atuar na área profissional, aí eu tive novas perspectivas, que aí não sei se já vamos entrar nessa questão do... Conta pra gente, Bru, quais foram suas primeiras impressões dentro da Então, carreira minhas militar? primeiras impressões não é muito bom quando você chega na adaptação. Eu, como uma pessoa que não era muito ativa, eu não fazia muita atividade física, eu me preparei só para o TAF, para poder passar nos mínimos do TAF, que eram muito fáceis na época. Eu era uma pessoa não ativa, então quando eu cheguei, eu precisei correr, a primeira corrida que eu precisei dar, eu já padei. Então, não tem como ser muito boa. Mas eu gostava do que eu estava fazendo, daquilo ali, eu achava muito emocionante. Eu também achava emocionante. Não sei se é porque eu tinha passado e, tipo, querendo ou não, é uma prova muito difícil, então você tá ali, tipo, meu Deus, eu passei, tô aqui dentro. Sim, Às vezes é isso, não sei. juntamente, né? Então, eu ficava feliz, eu achava legal, mas não era muito fácil, né? Não achava uma coisa fácil, então não era as mil maravilhas. Mas eu gostava. As minhas primeiras impressões foi de que aquilo era tranquilo de levar, assim. Se você conseguir Consigo passar fazer isso aqui. aquela fase, né? É. Legal. E, Aquelas propagandas que a gente via na TV, assim, seja militar, aí o pessoal pula do avião e não sei o quê, né? E isso foi um dos motivos assim que me empolgou a ser militar. Então, acabava que no início a impressão era legal, era divertido, né? A gente na escola e toda aquela perspectiva do que a gente ia fazer, as instruções e tudo, eu achava divertido. Tinha gente que não gostava um pouco assim, mas eu achava divertido no começo. É até eu, interessante eu falar aqui que quando eu estava na AFA, eu lembro na quarentena que a gente dividia um alojamento com as meninas. E aham, aí eu ligava no telefone para falar com os meus pais e eu falava, nossa, aqui é muito legal. E desse jeito que eu sou sorridente e achar tudo legal, eu sim. também achava legal, porque era uma coisa diferente. Eu ligava falando, nossa, é muito legal. E não sei o quê, e a comida do rancho é maravilhosa. As meninas do alojamento falavam, tá achando isso tudo tão bom, é quarentena, tá tudo bom. Nós dois tínhamos essa vibe assim, de gostar, sabe? No começo. Foi mais ou menos a época que a gente se conheceu, no Aham. início das nossas carreiras. Vocês se conheceram. Você era quanto tempo assim mais antigo que a Bruno? Eram 2 anos acima dela, Ah, dois lá anos. na Você, se- nossa. você sempre foi intendente também? Entrou como intendente já. Isso. Entrei direto como intendente. Direto na Academia da Força Aérea. Não passei pelo EPICAR, né? Ah, Pelo ensino médio. e vocês já gostaram assim da intendência em si? Na ou de Adorei, forma geral? adorei o. Não, mas assim, na APA ou de forma geral, assim, da carreira? Porque Ah, na dos dois. formação. O que vocês acham? Porque assim, na formação a gente é muito diferente da aviação, porque a aviação existe o risco de você ser desligado, de você não conseguir se dar bem no voo. Então o risco é muito maior. Então, com certeza, é um quadro onde as pessoas ficam com mais receio. A intendência é uma coisa mais estável. Você só faz prova. Então, querendo ou não, é um pouco mais fácil e muito mais tranquilo de se passar pela academia sendo intendente. Apesar de fazer as mesmas atividades operacionais, exercício de campanha, o Sim. fato da atividade operacional voo, a gente não tinha. Então, era um pouco mais tranquilo. E assim, e a gente também não era infantaria, então algumas atividades que exigiam um pouco mais do físico, a gente também não tinha. Então, nós éramos os nerds do Sim. local, né? Então, nosso objetivo maior era estudar, e é Aham. uma coisa que eu gostava particularmente. Você também deve gostar. Então, aí ela foi legal no começo, Aham. assim, a intendência. Mas a vida prática aí já diferenciou um pouco, É isso que eu ia entendeu? perguntar agora para vocês. Como que foi a questão, assim, saiu da formação, né? Pelo menos na Iara, eles falavam muito isso pra gente. Ó, vocês vão sair da bolha, vocês vão sair da bolha e meio que, né, vai encarar ali a realidade. Como foi para vocês, assim, esse sair da bolha? Tipo, encarou, se formaram, vocês se formaram em que ano? Eu fui em 2012, E você em foi em 14. 2014. É o mesmo ano que eu. Eu formei em 2014 também, só que na IAR. E aí, fala aí como que tá. O meu, assim, quando eu saí da bolha, né? Aham. Dado, já para mim já foi um susto. Eu gostava, eu queria mostrar o meu melhor, eu queria mostrar o que eu era capaz, eu queria configurar o profissional que eu queria mostrar para a sociedade e eu queria dar o meu melhor. E é aquele momento que você começa a encontrar algumas questões
que não é só questão de você mostrar o melhor que você é capaz de fazer, a sua melhor produtividade, os seus melhores relatórios, as melhores planilhas, o seu melhor discurso, a sua melhor prestação de contas, mas começaram a surgir alguns fatores, no meu caso, particularmente inerentes à administração pública, Aham. que não era só questão do meu melhor, ou uma característica que é um defeito meu também, que é, Aham. por exemplo, você ser político, saber aceitar algumas situações, Uhum. algumas coisas me traumatizaram. Então, o início para mim foi, eu me traumatizei, assim, foi bem chocante. Bem no início que eu virei oficial, que eu comecei a executar o meu trabalho, eu me assustei um pouco com o que eu tinha que fazer, com o que eu tinha que assinar, com a responsabilidade que eu tinha que ter e com o reconhecimento que não existia, Uhum. com a cobrança em cima de você fazer algumas coisas e algumas pessoas julgam certo, Sim. mas que a legislação pode ser interpretada de outras maneiras, sabe? E para mim foi um surto no começo, assim. Não foi boa a impressão assim que eu me formei, assim que eu Você se sentiu, saí. de certa forma, podado, né? Tipo, você queria ir aqui, opa, aqui não posso. Peraí, deixa eu vir pra cá, aqui não dá, né? É, e Estão me principalmente com travando, relação ao né? militarismo. Uhum. Principalmente com relação ao militarismo, porque dentro da escola o militar, eu gostava do militarismo, e quando eu me formei não existia mais um sim senhor, não senhor, era uma relação, tinha que ser evoluiu para uma relação mais profissional, uma relação mais de respeito, e que é o normal, que eu acho que é a forma mais correta, mas não foi a forma que eu fiquei 4 anos treinando e me esforçando para fazer. Então, eu passei por esses surtos, sabe? Então, não foi boa a impressão assim que eu me formei, sabe? No meu caso, como ele já estava formado quando eu me formei, Você já tinha eu uma já, visão, né? eu já sabia como era, eu já sabia as coisas que aconteciam, as coisas boas, as coisas ruins, os lados negativos e positivos. Então, para mim, não foi um baque, eu já sabia, então Não tinha a aquela bolha já tinha expectativa tão sido alta, estourada. né? Eu já tinha saído da bolha antes de sair da bolha, então Sim, para mim não foi muito uma surpresa, não. Foi, entendi. eu já sabia o que esperar. Eu já compartilhava bastante, né, o que eu tinha. Nossa vida a gente já conversava bastante sobre. E vocês chegaram aí para a mesma localidade? Você chegou aí, Bruna, para o mesmo lugar que ele estava? Isso, eu consegui ir para o mesmo lugar que ele tinha ido, que no caso foi São Paulo capital, para a mesma unidade também, que foi a subdiretoria de abastecimento. Eu Hum, consegui ir para a mesma unidade que ele estava. legal. E vocês chegaram a ser transferidos nesse período que vocês ficaram? Vocês Sim, a transferência de vocês teve motivação naquele sentido, né? Eu até comentei na minha live. Eu via muitas pessoas dentro da aeronáutica, do exército também, com aquela expectativa, né? Não, eu acredito que é essa unidade aqui que ela é ruim, é aqui que o sistema não funciona, é aqui que eu não gosto, é aqui são as pessoas e tal. E aí pediam transferência e, putz, nossa, da mesma forma, né? Eu servi em 4 unidades no tempo que eu fiquei. E eu pude perceber que a questão é a cultura. Na verdade, é a cultura, né? E qual foi a impressão de vocês em relação a isso? para começar aqui, a nossa transferência já foi uma transferência conturbada, foi Ah, uma situação que, inclusive, influenciou a gente a tomar essa decisão, claro. legal. Uhum. É uma história muito longa, não sei se nem dá para contar aqui, porque é muita coisa que aconteceu e muita injustiça acontecendo ao mesmo tempo. A gente viu muita injustiça acontecendo com a gente, Sim, parecia até uma punição que a gente estava tomando na época, assim, e a gente era muito bom, então a gente não entendeu, e aí a gente, com certeza, essa transferência influenciou a gente a já ver com outros olhos onde a gente estava. exato. E também, quando a gente chegou na nova unidade, a gente viu que também eram os mesmos tipos de problema, os Era mesmos cultural, defeitos. né? Muda alguns detalhes, algumas Sim, coisinhas diferentes, mas como a gente foi com a mesma unidade, ainda assim os erros eram muito parecidos, as perspectivas, né? Não vou dizer erros, as perspectivas eram muito parecidas ainda, porque a SW migrou para o Rio de Janeiro um pedaço. E a aham. gente foi junto. Então a gente já conhecia a unidade, então a gente foi transferido, mas era o mesmo lugar, e a gente percebeu que realmente era uma cultura organizacional. Não só de uma unidade, mas da FAP como um todo. A nossa primeira transferência não foi a gente que pediu, então, no caso, né? Foi a Força Aérea que definiu que a gente iria ser transferido de São Paulo para o Rio de Janeiro, né? E o nosso caso ficou conturbado porque acabou que a nossa organização estava se dividindo no meio. E Aham. quando ela se dividiu no meio, eu estava de um lado e ela estava do outro.
Entendi. E ao se dividir no meio, cada pedaço dela, acabou que um grande comando tinha um plano para Entendi. cada pedaço. Então, um tenente brigadeiro queria que eu ficasse em São Paulo, um outro tenente brigadeiro da aeronáutica queria que ela fosse para o Rio de Janeiro. E Entendi. acabou que a nossa situação virou um caso na Força Aérea, assim, o caso Bruno e Bruna, o pessoal falava. O caso Bru. E acabou que eram dois generais, né? Sim. E acabou que a gente entrou no meio dessa bagunça sem a gente ter feito nada. Acabou que esses dois generais tiveram que se conversar e se resolver. E enquanto isso a gente ficou assim Fica no meio campo ali, né? Sim. alguns meses que a gente ficou sem saber para onde ir, sem saber se a gente ia se separar, sem saber o que ia acontecer, sabe? Então foi conturbado para a gente, assim. E mais ao chegar na nova organização, que nem ela falou, a gente percebeu que é muita coisa igual, assim. As pessoas, o clima um pouco muda, assim. No Rio de Janeiro a gente se sentiu um pouco mais acalorado, assim. As pessoas em si, Sim. o ser humano, sabe, o Carioca, né? alojamento, O tem o carioca. jeito carioca, mais de conversar mais, de brincar Aham. mais, né? E a gente percebeu essa diferença cultural das pessoas, mas da questão organizacional, a gente sentiu que era a mesma coisa. Sim. No meu caso, eu também tive problemas na questão de transferência. A única que eu não tive nenhum assim foi a de Boa Vista para São Paulo, né? Mas por que que eu tive esses problemas, né? Porque o Marcelo passou no concurso da PRF, aí ficou naquela, é federal, mas pode, não pode, ele que passou e ficou, entende? Tipo, transfere, não transfere. E aí depois em Campo Grande também ele foi transferido para cá e novamente a mesma coisa. Ah, mas vai acompanhar? Não vai? Tipo, ela chegou há pouco tempo. Então, assim, foram coisas que para mim também foram me mostrando que, cara, eu não tenho poder de decisão nem pro lugar que eu quero morar, entende? E fora que, assim, a gente com filho pequeno. Em São Paulo, a gente ficou até, tipo, bem preocupado, porque eu não estava conseguindo a transferência, ele já estava tendo que ser lotado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a gente com criança pequena, e a criança e o meu filho é muito agarrado também, então fica, mãe, meu pai, quando que a gente vai? Quando que não vai? Você não sabe, né? Então, todos esses transtornos, para mim, também foram me mostrando que, cara, ó, poder de decisão aqui não é contigo, né? Tipo, você não tá no dono ali do leme, né? Que fala. É, Não é capitão do seu barco, não. Tô é dando um oi verdade. pro pessoal aqui. Tem gente falando, ó, caso Bruno e Bruna. Vocês estão conseguindo ver os comentários? Tá Casal um top, pouquinho lindo. difícil. A Gente, vai Luana mandou mandando um live aí também, abraço, Luana. compartilhando. Ó, ex-colegas de escola, Gisele. amigos para a vida. Ó, alguém falou, mesmo que eu, 2014, ESA, em breve saindo do EB, se Deus quiser. Olha, que bom que você está na live. Gente, estamos felizes de vocês estarem aqui. Se puder compartilhar, abraço para minha ex-chefe, Tenente Bruna. Oi, Luana. Luana. Olha que bom que vocês estão aqui, hein? Mandem um aviãozinho aí pro pessoal, compartilhem a nossa live. Isso aí, gente, ó. Manda um oi para Varginha. É a Fábio na Europa, é isso aí, ó. Lá da Estônia. Ai, ai. E, gente, conta assim pra mim, as últimas impressões de vocês, então, vieram dessa transferência? Que vocês... Não. Não, porque a gente foi transferido de São Paulo para o Rio sem a gente pedir. E Aham. quando a gente estava lá no Rio, a gente conseguiu uma transferência por interesse particular para ir para Brasília. Ah, sim. Então, na realidade, onde a gente estava servindo antes da gente pedir baixa foi Brasília. Aham. Então, aqui em Brasília que vocês tiveram mais percepções ainda em relação à carreira militar. E como é que... Mas até falar sobre a decisão em si, não foi por causa de um momento ruim que a gente estava vivendo, né? Foi um acúmulo de várias coisas que aconteceram e não era Brasília que aconteceu, porque aquele chefe era Eu ruim. vou até ressaltar aqui novamente, porque tem pessoas que estão assistindo pela primeira vez o Fora da Caserna, então eu vou ressaltar. Aqui a gente não veio, né, trazer assim, ficar falando mal da FAB, do Exército, da carreira militar. Aqui a gente está com licença para contar a nossa história, então eu contei a minha, e a Bruna e o Bruno estão aqui dividindo a história deles, como foi o processo de decisão deles. A intenção não é incentivar ninguém a sair, tá bom, gente? Então, tenham aí autorresponsabilidade, escutem, filtrem. Serve para mim, não serve, ok. Mas a intenção é somente compartilhar a história deles aqui, tá bom?
Então, continuando, Bru. Então, assim, você teve mais percepções aqui em Brasília. Mas é claro, outra coisa também que eu quero ressaltar, né? Eu também falei isso, que muita gente chega perguntando, poxa, qual é a gota d'água? Como é que foi? Nossa, mas foi aquilo? Gente, não é assim. Tipo, você não tem que esperar a gota d'água, você não tem que esperar o milagre, me dar a receita, qual foi a coisa que eu vou procurar e tal. Não, tipo, é um acúmulo, são percepções. Eu acredito que vocês tenham essa mesma ideia, né? E até o interessante é que, no nosso caso, em Brasília, a nossa experiência profissional e a nossa perspectiva estava boa. Foi uma das melhores da nossa carreira, assim. Uhum. Eu, particularmente, no meu trabalho, eu estava passando por um dos melhores momentos da minha carreira. Eu trabalhei com pessoas que estavam me apoiando bastante. Eu tive um chefe maravilhoso lá, o Coronel Xavier, Aham, e que assim, era um momento bom, assim, sim. mas realmente, que nem como você falou, a decisão, eu acredito que possa até existir alguém que tome a decisão, às vezes, num calor do momento, porque tem um chefe que está causando algum desconforto ou porque tem algum problema específico no trabalho. Sim. Mas eu acredito que essa não é o motivo mais certo para você tomar essa decisão, Com porque aqui fora, você trabalhando em outros lugares, você vai se deparar com pessoas, com certeza. chefes mais rígidos, pessoas que Isso, é isso. você vai passar por situações de dificuldade com Desagradável. relação a relacionamentos, ter muito trabalho, algo parecido. Eu acho que tem Aham. que ser muito uma questão de você identificar as características do seu trabalho e identificar as suas próprias características, se conhecer e identificar essa compatibilidade, identificar qual caminho profissional pode agregar mais para a vida da sua família, Sim, para a sua felicidade. Entendeu? com certeza. Eu acho que é até engraçado a gente comentar, porque assim, o meu processo decisório foi bem diferente do do Bruno, na Ah, realidade. Foi bem diferente. Totalmente sim. diferente. Assim. Conta Foi pra, tudo muito conta conversado. pra gente como foi. Então, no meu caso, eu vou contar primeiro porque eu pedi baixa primeiro, então eu vou falar primeiro. Aham, O que acontece? A gente já conversava sobre isso, aham. claro. Já tinha começado a estudar para o concurso, que eu acho que muitas pessoas que estão na Fazem. nossa carreira fazem isso, né? É normal a gente conversar com as pessoas e muita gente faz isso. Então eu estava naquilo porque era a visão que eu tinha de como eu ia sair daquilo que eu não estava gostando. Você Era tava ir para outro buscando, na emprego. verdade, né? Isso. Era não perder a estabilidade, que era Aham, aquilo que me segurava lá. Então, na minha cabeça, se eu conseguisse outro emprego que tivesse essa mesma estabilidade, talvez fosse melhor e eu queria tentar, né? Era aham. mais ou menos isso. E aí veio essa história do Covid. Eu vi você comentando isso também na sua história e me afetou muito essa história do Covid, tudo que aconteceu, muita gente falecendo, muita gente próxima falecendo. Então, isso acabou influenciando e teve uma amiga nossa mais próxima que faleceu, era da nossa idade, e Uhum. aquilo para mim foi um choque muito grande. Quando a gente recebeu a notícia, eu fiquei sem chão, foi foi bem tenso na hora. E aí eu pensei, gente, o que que eu tô fazendo com a minha vida? Aham. Tipo, ela tinha a nossa idade, se eu morrer amanhã, eu tô Uhum. feliz com o que eu tô fazendo, com o que eu tentei, pelo menos. E eu não tava. Aí foi aí que eu decidi, meio que do dia pra noite, eu tive coragem e falei, eu vou pedir baixa. E Aham. aí eu dormi pensando nisso, acho que era um final de semana, não tenho certeza, mas eu dormi pensando nisso. E no dia seguinte foi o dia que eu pedi a baixa. Eu falei pro Bruno, vou pedir baixa. Aí ele não acreditou. Aí eu falei, sério, eu vou pedir baixa. Eu falei pra minha mãe, que a Aham. gente tinha acabado de se mudar, não sei. A gente estava na casa da minha mãe, eu falei, mãe, vou pedir baixa. Eu só avisei, mãe, eu vou pedir baixa. Ela, como assim? Porque eu e o Bruno, a gente conversava muito entre si Sim, sobre isso, sobre as nossas insatisfações, sobre o que a gente gostava, o que não gostava. Mas a gente não compartilhava isso com a família, com os amigos, era muito uma nós coisa dois, casal. né? Casal. Isso. Então, quando eu falei para os meus pais, foi tipo, hã? Você não tem motivo, né? Foi meio que do Parecendo que nada alguma pra coisa. eles, né? Pra eles pareceu ser do nada. Parecia que eu tava louca. Aham. Então eu falei pra minha mãe, mãe, tô indo pedir baixa. Liguei pro meu pai, que eu não estava perto do meu pai, falei, pai, tô indo pro trabalho agora e eu vou pedir baixa, tá? Aí ele, como assim? Aí ele, mas é o que você quer? Aí eu falei, é. Aí ele falou, tá bom, mas tem certeza? Vai Aham. te deixar feliz? Aí eu falei, vai, é isso que eu quero. Ah, então tá bom. E aí eu pedi no mesmo dia. É porque assim, foi de um dia pro outro pra ter Sim, coragem, porque eu acho que não é uma coisa muito fácil, realmente não é,
é uma decisão muito difícil. Muito. Então, para mim, eu criei coragem naquele dia, eu fui, cheguei no trabalho, fiz o documento, imprimi o documento, assinei e fiquei com ele na mão. Mandei para a caixa do Cigadéia, do Coronel Del, que eu amo também, um chefe muito bom. Já mandei para o Cigadéia direto para ele, peguei o documento e subi para a sala dele para já conversar com ele. Falei, não vou para trás, eu tô aqui agora. Sim. E aí eu acho que a primeira pessoa que eu falei fora da família foi a Raquel, que era minha amiga do Rio de Janeiro. Não sei se ela tá assistindo a gente. E aí eu mandei um zap, mandei uma fotinho minha, assim, eu acho, na fofoqueira, né? Falando, tô pedindo baixa. Eu falei, gente, como? Nem minha amiga mais próxima tava sabendo. Então, Tava sabendo. Então, assim, é porque é o meu estilo de ser mais impulsiva, né? A gente até tava conversando sobre isso. Foi um ato mais impulsivo meu. Porque apesar da gente ter conversado, a gente não se planejou. Não colocou na prática, ó, nosso plano é esse, dia tal a gente vai pedir baixa. Não. Foi do nada, foi quando eu tive coragem que eu pedi. Mas claro que também eu acho que é até importante falar aqui, eu venho de uma posição privilegiada, vinha na época de uma posição privilegiada porque ele iria me sustentar. Sim. Então para mim foi um pouco mais fácil, querendo ou não, porque eu falei, o Bruno me sustenta até eu achar algum emprego, até eu decidir o que eu quero fazer, ele vai me sustentar, né? E no pior dos cenários, eu volto para casa dos meus pais, que meu pai é militar aposentado, então casa, pelo menos eu tenho. Não vou ficar sem teto, que seria o pior cenário, né? No mínimo eu tenho que trabalhar uma coisa para comprar uma comida, talvez. Então, assim, eu tinha essa segurança de ter uma família que me daria o suporte básico, mas que me daria o suporte, e de ter o Bruno também que ia me sustentar. Então, e não ter filho também. A gente estava conversando sobre isso. A gente não tinha filho também. Então, querendo ou não, é uma decisão muito mais fácil quando você não tem filho. Com certeza. Inclusive, eu te admiro muito porque você conseguiu ter a coragem de tomar as rédeas da sua vida, mesmo tendo um filho. Então, pra gente era um pouco mais fácil, né? Querendo ou não, nosso nível de coragem era um pouco mais baixo. Precisava ser um pouco mais baixo pra gente conseguir tomar essa decisão. Isso aí. Aí o meu caso, logo depois, ela pediu, aí eu pedi também e acabei com a segurança. Gente, eu vou abrir um adendo aqui que eu preciso falar isso. Eu tô aqui, eu tenho que contar isso. Eu me apresentei, eu não esqueço isso, né? Eu me apresentei dia 4 de janeiro de 2021 aqui em Brasília. Estou eu lá dentro da sessão de pessoal, né, impedindo a ficha, que é aquele procedimento, para quem não é militar, você entra, chega numa unidade, você precisa impedir sua ficha em cada sessão da unidade, enfim. E eu tava lá assinando, preenchendo e-mail, endereço, aquela coisa toda. E eu tava assim, Deus. Gente, eu tava preenchendo a ficha, eu juro por Deus. Eu tava assim, Deus, mais uma ficha. Mais uma unidade que eu tô me apresentando. Já é a 4. Eu tava, Deus, o senhor sabe que eu quero sair. Eu tava, Deus, o senhor sabe que eu quero sair, Deus. Mais uma unidade. Ai, Senhor, abençoe e tal. O que que eu faço? Será que é esse ano? E era o meu ano de promoção. Então, para o sargento, eu até expliquei na minha live, né? A gente tem algumas janelas para sair, caso queira sair, né? Ainda recebendo, porque a gente não é estabilizado. Os oficiais, para quem não sabe, né? Talvez não tenham militares aqui na live. Os oficiais, eles já se formam estabilizados. Então, eles não têm esse direito à rescisão monetária, né? E aí, eu tinha esse direito. E eu falei, cara, eu tô no meu ano. Tipo, é a penúltima chance. E agora e tal. E preenchendo a ficha. Eu falando com Deus. Quem abre a porta da sessão? Bruna. Bruna abre a porta da sessão na hora. Tipo, ela abriu a porta da sessão. Aí eu, Bilga, tipo, eu chamo ela de Bilga. Bilga, tá fazendo o que aqui? Caraca, nem sabia que você tava aqui. A gente não se via, o quê? 12 anos? 14 anos, sei lá. Tipo, muitos anos. A gente não se via há muitos anos. E aí eu, Bilga, tá fazendo o quê? Não sei o que lá, tô dando baixa. Aí eu falei, mentira. Gente, eu fiquei assim, né? Eu falei, cara, foi a resposta de Deus. Foi a resposta de Deus pra mim, porque eu tava aqui na hora, preenchendo, falando com Deus, tipo, o que que eu faço, que decisão que eu tomo. Aí entra a minha amiga, tipo, não é nenhuma desconhecida, né? Entra a minha amiga, não, eu tô dando baixa. Eu falei, não, mas é aquela reação normal, que é normal. Você passou em concurso? Passou em concurso? Não passei em concurso. Eu falei, sério? Ah, não tô feliz, não sei o quê. Aí eu falei, gente, Deus, obrigada. Deus mandou a resposta pra mim, porque é aquilo, né?
pede sinal e às vezes a gente não quer enxergar. Deus está mandando sinal, pelo menos eu acredito muito em Deus. Ele manda o sinal e tem gente que não quer acreditar. Tipo, não, isso não deve ser sinal, isso não deve ser. Eu falei, é sinal. Eu já aceitei como sendo um sinal, então foi uma coisa assim que para mim deu um impacto muito forte. Eu lembro até a data. E ela assim, tranquila, leve, sabe? Com esse sorriso, que eu até falei para ela outro dia, né? Eu falei, você sempre sorridente e tudo. E ela, ai, não, não, chega, não dá e tudo, tô leve. Tô... E se eu não me engano, você já tava acabando, né, Bru? Acho que faltava, sei lá, 2 sessões, não foi? Para você desimpedir? Acho que faltava muito pouco. É, E aí foi quando você comentou comigo. Eu falei, nossa, seu esposo, não sei o que lá, ele tá pedindo também. Eu falei, caraca. Aí sim. Ela, não, eu Sinal em pedi. dobro. Foi, eu lembro que você falou, não, eu pedi. Aí ele, então vou pedir também. Foi alguma coisa assim, não foi? Foi. Deixa ele falar como é que foi o processo. A sua parte agora, né? O meu foi um pouquinho diferente. Eu acho que até quando ela pediu, ela até pensou na época que colocou uma responsabilidade em mim, Sim, sim. que talvez eu deveria ter pedido primeiro, porque Ah, não sei se eu era o mais insatisfeito, mas eu sou uma pessoa mais emotiva, sabe? Eu demonstro mais as minhas uhum, insatisfações, eu sou muito crítico. Então, eu sempre demonstrei mais entre uhum, nós aqui as minhas insatisfações. Então, mas a verdade é que quando ela pediu, foi algo que facilitou para mim pedir. Por incrível que pareça, né? Tinha a questão da financeira, né? Eu sim, era a base financeira da família, aham, mas ao mesmo tempo eu me sentia uma âncora do navio da nossa família. Eu sentia que eu estava aprendendo sim, a administração pública, que a gente podia conquistar o mundo, que a gente podia viajar o mundo, que a gente podia fazer diversas outras coisas, sim, mas que a qualquer momento eu, como militar, eu podia ser transferido para algum lugar e ela teria que eu teria que arrastar ela. Então, na sim. verdade, o fato dela ter pedido facilitou um pouco para mim, sabe? Então, na verdade, Pô, ela já que eu sim, tô com uma doida, né? Vamos fazer. ela sentiu segurança em você e você nela. Tipo, foi mais ou menos isso, né? Foi isso. E Legal. aí no meu processo foi muito uma questão assim, do dia que eu me formei, eu já percebi que atuar como profissional ali oficial de intendência não era uma coisa que eu gostava. Uhum. Eu gostava, eu sempre busquei a felicidade em cada detalhe ali do meu trabalho, sabe? Eu tinha que fazer uma apresentação em PowerPoint, eu fazia a melhor que eu Ah, conseguia. melhor. Eu tinha que fazer um processo, eu fazia o melhor que eu conseguia. Sim. Mas acabava que muitas vezes não era isso, né? A questão, não era isso que, que me estabelecia como um bom profissional. Os meus relacionamentos no trabalho foram muito bons, assim, com os meus chefes, de modo geral, sabe? Eu sempre fui visto ali por eles, pelo menos o feedback que eu recebi, como uma pessoa que faz as coisas bem feitas, como uma pessoa que gosta de fazer as coisas direito, como uma pessoa que trabalha bastante. Então, eu não tive problemas para ter motivo, assim, para um Uhum. motivo específico aqui de baixo. Então, o meu motivo foi assim, eu sempre fui muito crítico na minha vida. Eu Uhum. sempre critiquei, eu sou aquela pessoa que entra no restaurante e já está pensando em como o procedimento deveria melhorar, Eu sabe? já sei até o teu E, perfil comportamental. é, e sempre também fui muito crítico com relação a mim mesmo. Sim. Então, eu sempre me critiquei, pô, o que que eu sou, quais são as minhas características, o que que eu faço bem, o que que eu faço mal, qual lado cerebral eu exerço mais, qual é a minha personalidade, eu sempre me critiquei demais. E com os anos, né, a gente vai galgando a experiência através da idade, e eu Sim. fui me conhecendo bem e conhecendo bem a Força Aérea. E eu vi que não era compatível, sabe? Sim. Aquilo que eu queria fazer, aquilo que me motivava a fazer profissionalmente, eu via que não eram coisas que me motivavam. Uhum. E a administração pública, como eu trabalhava diretamente com processos licitatórios, com orçamento público, isso também foi uma coisa que me afetava bastante, com relação aos meus valores, sabe? Eu sempre fui muito cristão, eu não sou muito religioso, Uhum. mas eu sempre fui muito cristão, e eu tenho alguns valores, sabe? Eu questionava muito as coisas, sabe? Poxa, eu não conseguia só assinar. Eu ouvia as pessoas às vezes falando assim: ah, faz o seguinte, aperta o botão quando você for para o seu trabalho
e entra no modo automático. E quando você sair, você aperta o botão de novo. Só que eu nunca concordei com isso, sabe? Porque, para mim, o período que a gente está no nosso trabalho é um período muito grande da nossa vida. A gente não pode viver esse período tão grande no automático. A Exato. gente tem que ser feliz ali. A gente tem que ser feliz em tudo que a gente faz, tem que ser feliz em cada segundo dessa Com vida. certeza, com certeza. Eu E comparo muito o isso trabalho com casamento. Ninguém aguenta, tipo, um casamento por muito tempo sem relação, né? No automático, sem também. diálogo, sem felicidade. Tipo, você não aguenta uma Isso, hora, né? Então, eu acredito que você tenha sentido é dessa isso mesmo. forma, né? Foi exatamente isso. E acabou que isso embasou ali a minha decisão para falar, não, não, não vou ser feliz aqui. Eu tentei ser feliz. Inclusive, vários amigos, porque assim, quando você pede baixa, chove de ligações, e como é que você fez, e o que, que Qual seria? aconteceu, qual Vem segredo. direct, vem mensagem, SMS, torpedo, né? Mas eu sempre assim, aconselhei as pessoas a não tomar decisões drásticas na vida antes de tentar bastante. Com certeza. Então, no dia que eu me formei, eu já estava satisfeito. Mas demorei 8 anos quase, fui até capitão para chegar a tomar decisão. Não foi só falta de coragem, Com mas foi porque certeza. eu tentei bastante. Eu tentei de tudo, sabe? Eu acho que se você tem uma vida financeira estável, se você tem uma boa condição financeira, um bom salário, estabilidade para sua família, tenta ser feliz ali. Agora, eu acho que a felicidade é o mais importante de tudo, Com entendeu? A vida é uma só. Eu sempre cito que a vida é como se fosse um livro que a gente está escrevendo. A gente certeza. não consegue voltar nas páginas anteriores para rabiscar elas de novo. Sim. Ficaram para trás. E no final, aquilo ali é o que você preparou, entendeu? Então eu quero que o livro da minha vida seja uma coisa incrível, seja uma coisa legal. Então eu quero escrever boas páginas e o meu trabalho estava ocupando mais de um terço de cada página que eu escrevia. Então eu queria que fosse algo melhor para mim, sabe? Eu vi uma Aí, mais frase ou menos isso. Eu vi uma frase, eu não sei ela bem certinho, mas a ideia é que muitas vezes as pessoas elas esperam para começar a viver, né? Tipo, não, deixa eu. É como se, tipo assim, a vida parasse para o momento certo chegar e ela, não, agora eu posso começar a viver. Só que é o dia a dia, tipo, a caminhada é o caminho, é que nem você falou. Você vai se descobrindo, vai ali aos poucos, se dando chances também, né? Estimulando ali, dando aquilo, dá os estímulos certos. E você não tomou a decisão, tipo, me formei, enchi o saco, tive um chefe chato, saí, tchau. Não foi assim. Você chegou, esperou ser capitão. A Bruna também já ia quase capitão, né? Praticamente. Acho que já estava perto da promoção. Há uns 2 anos, se eu não me engano, não Então, tenho tipo, certeza. 2 anos. Mas assim, você também não saiu, tipo, tô aspirante aqui, me irritei, tchau, né? Não foi dessa forma, assim como eu também. Então, assim, quando eu tomei minha decisão, eu também fiz igual a Bruna, assim, tipo, não vou ficar falando para os outros também, para ninguém vir, me deixa, deixa minha decisão aqui quietinha, ninguém vai mexer nela. E aí eu tive também essa ideia, tipo, eu não tomei minha decisão no dia da quarentena, gritaram comigo e eu fiquei chateada. Eu não tomei minha decisão porque eu fui punida. Eu não tomei minha decisão porque eu tive um chefe chato. Eu tomei minha decisão depois de quase 9 anos de Força Aérea, né? Então foi todo um processo, todo percepções em cima de percepções, valores, que nem o Bruno falou, né? Eu também tenho esse lado crítico, por isso que eu falei que eu acho que eu sei qual é o seu perfil. E também, assim, eu também, tipo, e eu era suprimentista, então eu chegava no estoque. Poxa, isso aqui tá bagunçado, essa prateleira tá assim, isso aqui tá sujo. Os soldados me amavam lá em Boa Vista, que eu cheguei 3S novinha, né? Era faxina pra todo lado. Bora fazer faxina nessa sessão que eu não suporto sujeira. Então, assim, eu também não conseguia fazer, tipo, de qualquer jeito. Se tinha que fazer uma planilha, era bem feita. Se tinha que dar um feedback, era bem feito. Então, não conseguia ter esse lado. Deixa eu ligar o pilotinho automático aqui e dane-se. Para mim também não tinha como. Então, é questão de valores também, né? De princípios, de caráter. Você ter isso muito forte, chega um momento que, tipo, né? Chega no teto ali, você fala, cara, não dá. Meu valor tá batendo aqui e eu não consigo. Tipo, o que é importante para mim, né? E é engraçado perceber que eu tinha falado da diferença, né? O quão a gente é diferente. Porque dá pra perceber que a minha decisão foi totalmente emocional. A sua foi E a dele foi emocional e racional. rápida. A dele lenta e racional. O Racional, interessante da minha decisão. racional e emocional. O interessante da minha decisão é que ela teve
ela teve que ter um aspecto financeiro, de planejamento financeiro, porque a partir do momento que eu ia ficar sem salário, a gente não ia viver de fotossíntese, né? Sim. Não A dá para gente viver de precisa. amor, Não dá pra... Queria que desse. Então, entendeu? foi um momento bem. Mas foi um momento bom da nossa vida, porque foi um momento que a gente se uniu bastante e a gente teve que analisar nossas finanças. A gente tinha um apartamento que a gente estava parcelado, sabe? A gente teve que analisar o que a gente tinha que vender e a gente adequou a nossa situação financeira para a gente ter uma segurança, ter um tempo para a gente pensar o que a gente vai fazer, a gente redirecionar nossa carreira. Escolhi o momento que a gente fez planilhas, que a gente definiu o dinheiro que a gente tinha, que a gente pegou o nosso custo de vida e abaixou drasticamente para Sim. que a gente tivesse mais tempo de segurança com um pouquinho de dinheiro que a gente tinha lá no banco. Aham, Então, a gente teve que vender muitas coisas, a gente vendeu o nosso carro e a gente ficou sem carro, andando de ônibus. Então, aham. a gente teve que adequar bastante coisa, mas que no final a gente se viu muito feliz e muito Sim. unido, próximo, em função desse esforço conjunto E vocês nosso, se assim. uniram bem mais, né? Tipo, foi aquela coisa assim, cara, tamo junto. Foi literalmente, não, a gente tá junto nessa. E isso é muito legal, né? Muito, muito legal. Porque os dois, eu tava até lendo num livro que fala que, tipo, quando um casal tá junto na ideia, tipo, performa assim absurdamente, porque são dois, né? Não é uma pessoa caminhando sozinha com seus ideais e tudo. Então isso é muito legal. Eu também Sim, tive esse apoio assim do meu marido, né? Apesar dele estar empregado e tudo, mas eu acho que faz toda a diferença. Você ter a pessoa do seu lado ali que acredita em você, que te apoia, que fala, não, ó, a gente tá junto nessa, se a gente tiver que abaixar o custo de vida, a gente vai abaixar. Não vai ser aquela coisa de, ah, você quis sair, né, para não jogar na cara um do outro, de tipo, tá vendo? Olha como é que a gente tá agora. Então, graças a Deus, eu acredito que vocês também tenham tido muito, muito isso, né, esse apoio, assim, esse... é até interessante complementar o que ele falou. Sempre que alguém vem conversar comigo sobre isso, perguntar, nossa, mas como foi? O que Uhum. aconteceu? Qual o processo? Uma coisa interessante que eu sempre falo é, claro que você tem que ter um dinheiro reserva, não tem como. Então, se você está pensando em fazer isso, você tem que se planejar financeiramente, porque não dá para viver de fotossíntese. Então, Não. você tem que ter uma reserva. Agora, o quanto vai ser essa reserva, o tempo que você vai ter essa reserva é muito pessoal. Uhum. Mas você tem que ter uma reserva financeira, com certeza. E outra coisa que eu sempre falo para a pessoa é: eu reduzi meu custo de vida. A gente vendeu carro para ficar andando de transporte público, a gente não comia mais fora, a gente começou a cozinhar em casa, que a gente não fazia isso. Quase todo o nosso salário era para iFood. Era A iFood. gente iFood e camarões. Então a gente começou a cozinhar em casa. Sim. Então, tipo, a gente reduziu drasticamente. E assim, a gente não deixou de ter qualidade de vida. A gente se uniu muito mais, nosso relacionamento melhorou, a gente começou a comer mais saudável, porque a gente comia em casa, a gente que escolhia os ingredientes. Com certeza. Então são aspectos positivos, mas que querendo ou não, diminui um pouco o conforto se você for pensar. Eu não tô indo mais no shopping e lá é gastar R$ 200 numa janta, por exemplo. Uhum. Agora eu tô comendo em casa, mas tô comendo gostosinho, sou eu que tô fazendo, tô evoluindo, tô percebendo que cada dia meu macarrão tá mais gostoso. Então, assim, é o que eu sempre falo para as Sim. pessoas, assim, você tem que ter um dinheiro e o quanto esse dinheiro que você tem vai durar, o quanto tempo você quer que dure, depende do seu custo de vida. E Com se você consegue reduzir esse custo de vida, com certeza ele dura mais. Então, eu sempre certeza. falo isso para as pessoas que me perguntam sobre como foi de fato, né? Não só a parte psicológica, mas, assim, a praticidade Eu mesmo, né? acho que Tem uma coisa igual, que define também é a humildade, né? Você ter humildade de, cara, eu vou começar de novo, é meio que começar do zero, né? Eu vou estar começando uma nova vida. Eu, pelo que vocês disseram, foi o primeiro emprego também, né? Tipo, o meu foi o primeiro emprego até pela idade que eu entrei. Então eu não O tinha, dele não. assim, eu não tinha uma perspectiva de emprego lá fora e tudo. Então, carteira assinada, nem nada disso. Então é meio que começar do zero mesmo, e é você ter a humildade de falar, cara, a vida que eu tinha por um período, tipo, é temporário, né? Vou me esforçar, vou me empenhar, mas é humildade, tipo, vou abaixar aqui, que nem você falou, tipo, comer em casa, não vou ficar indo em shopping, gastando, mas é ter humildade e reconhecer e falar, cara, o que que pesa mais pra mim se eu colocar na balança?
que envolve essa questão da humildade, que envolve você moldar o seu mindset, né? Com certeza. Você vai ter uma nova vida, você vai ter novas experiências, então você vai ter que moldar a sua percepção, né? A Com sua percepção daquilo que te faz feliz, daquilo que te motiva, daquilo que te alegra. Então a gente teve todo esse trabalho de moldar a nossa mente. Eu vi que até você postou no Insta o livro do Anthony Robbins, Sim, que, que Desperta. é bem legal, e eu já li esse livro, ele tem uma metáfora bem legal sobre isso, né? Sobre a felicidade, né? Sobre o sucesso. Ele fala que é fincar uma bandeirinha numa montanha. Aí ele fala que enquanto algumas pessoas estão escalando a montanha e subindo o mais alto que consegue, existem algumas outras pessoas que reprogramam a sua percepção sobre o que é a felicidade, chega bem baixinho na montanha e tum, coloca a bandeirinha ali e Sim, fala, pô, essa é a definição de é. felicidade. Né? Não necessariamente eu quero subir até lá em cima, me ralar, quebrar um braço. Eu só quero colocar minha bandeirinha e que a minha bandeira esteja aqui na montanha. Então, é uma questão que você altera os seus parâmetros, redefine as suas prioridades, e isso pode te fazer muito mais feliz com menos dinheiro se você souber trabalhar bem isso. Não, isso é muito legal, tipo, o que a Bruna falou, tipo, cara, meu macarrão tá cada dia melhor. Então vocês É, escolheram olhar com um olhar positivo, porque muitas pessoas poderiam olhar e falar, nossa, agora eu tô sem dinheiro, agora eu não posso ir ao shopping, agora eu não posso nem pedir um hambúrguer, agora eu não posso ir ao Outback. Não, meu macarrão tá melhor, eu tô comendo melhor. A gente tá dando valor às pequenas coisas que antes a gente não dava, o nosso relacionamento tá melhor, a gente tá mais feliz, né? Então, é justamente isso, tipo, é esse olhar assim, cara, para onde eu quero olhar? Eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de olhar pelo lado positivo e tenho a opção de olhar pelo lado negativo. Eu vou escolher sempre o negativo. Então, essa percepção aí é muito legal. É humildade, totalmente. Eu defino assim como humildade mesmo. E reconhecer as pequenas coisas, ver de forma positiva, a percepção, que nem você falou, isso é muito, muito legal. Em relação ao processo decisório ainda, uma coisa que eu acho que é importante falar, eu acho que a mudança gera medo, né? Não existe essa de, você ficou sem medo e pediu baixa. Não. A mudança As dá pessoas medo. querem que o medo vá embora para tomar uma Não decisão. existe. A Peraí, mudança, o Pedro. medo tá ali. O medo tá ali. Então, assim, você tem medo mais de ficar no mesmo lugar onde você tá e daqui 10 anos você se vê naquele lugar, ou você tem mais medo do desconhecido, da mudança? E aí vai ver o que pesa mais. Às vezes o medo da mudança é tão grande que você decide ficar onde você está. Então, tudo bem, é a sua decisão. É aquele medo que te conduziu. Às vezes o medo de estar onde você está e continuar ali por mais 10 anos é maior do que o desconhecido. Então, você quer sair dali e você consegue pedir baixa. Então, assim, eu acho que não existe até, inclusive, um certo, errado, o que devia fazer, não devia. São, é percepção. Você tem mais medo disso ou daquilo. E os dois são medos. Não existe. Muita gente fala, né? Como você foi corajosa. Mas no fim é um medo. Só que eu tinha medo de ficar onde eu estava e continuar, né? Falar E assim, aí tem gente que tem medo de novo. E é é normal. diferente. É um medo, mas é diferente. É. E ele fala isso, o Tony Robbins até fala isso no livro também, né, Bruno? Sobre as associações de dor e prazer. Que o ser humano, ele ou associa a dor ou ele associa o prazer. E você que escolhe, tipo, é uma decisão. Ah, eu escolho associar isso aqui a dor. Eu escolho associar isso aqui ao prazer. Então, qual é a dor maior? Associar a ficar ou tomar a decisão de sair, né? Qual é o prazer maior? Ficar na estabilidade, tô tranquilo, já conheço isso daqui, já é conhecido. Ou um prazer maior de, cara, olha o que eu posso alcançar lá fora. Tipo, tenho oportunidades, eu sou novo, eu sou nova, né? Tenho novas chances. Enfim, são as associações. E que nem a Bruna falou também, não existe certo e não existe errado. São as percepções que você escolhe ter. É uma decisão, não adianta. E é pessoal. No caso de vocês, vocês receberam muita crítica ou... eu acho assim, existiram algumas pessoas que apoiaram, que eu Uhum. acho que são as pessoas mais próximas, né? Ela, de Sim, mim, e alguns familiares mais próximos que apoiam, mas que você sente aquele receio, né? Que a pessoa fica triste, fica, meu Deus, o que vocês vão fazer? Aquela preocupação de quem se importa com você. Então, as pessoas que nos amam e se importam com a gente, eu senti apoio, sabe? Agora, de algumas pessoas
um pouco mais distantes, assim, no nosso ciclo social, a questão de alguns amigos mais afastados ou colegas de trabalho, aí você sente mais aquele susto das pessoas, sabe? Aquele tipo, meu Deus, o que você está fazendo? Aí eles não criticam a sua decisão, né? Mas questionam, né? Mas por quê? Como? O que que aconteceu, né? E agora, de quem eu recebi, assim, uma questão bem negativa mesmo, foram dos profissionais da minha carreira, que estão mais avançados na minha carreira, né, dos militares mais antigos. Mais antigo. Eu senti que alguns ficaram realmente ofendidos assim com a minha decisão, assim, não Aham. com o que eu falei, porque eu nunca critiquei ninguém, muito pelo contrário. Eu admiro quem galgou essa carreira, eu acho uma carreira super bonita, eu gostava de ser militar, e eu sempre falo que a minha experiência como militar foi maravilhosa na minha vida, não reescreveria minha vida de outra forma, Sim. mas eu acho que ofendeu algumas pessoas, sabe? Tipo, você é doido, você tá indo embora, você tá criticando a carreira de alguma forma através da minha atitude, sabe? Sim. Aí teve gente que ficou bem chateada comigo, assim, a ponto de tentar incomodar o processo e tudo, assim, sabe? Entendi. E Seu você? caso. No Você... meu caso, eu não senti crítica de ninguém, não. Era só todo mundo surpreso e perguntando. E os pais chorando, né? O meu Sabia, é mano. uma Beijo pessoa. pra minha sogra. Tem muita gente entrando. Gente, obrigada pela participação. Vocês estão entrando aí. Mandem um aviãozinho para quem quiser participar também, tem interesse no assunto. A live tá muito boa, estou amando. Nem vontade de ir embora, né? Tadinho, já Então, tá. eu acho que assim, eu não lembro de ter recebido crítica, mas eu sempre tenho alguém preocupado, meus pais principalmente. Mas o quê? Minhas amigas mais próximas, Não, o que né? você vai fazer? Você endoidou? Aconteceu alguma coisa? Porque muita gente associa a nossa decisão a alguma coisa que possa ter acontecido naquela unidade que a gente estava servindo, mas não foi. Até porque eu estava no melhor momento, realmente as pessoas que estavam em volta ali na minha sessão eram ótimas. Todo mundo era maravilhoso, estava perto, então, tipo, todo mundo perguntava, tipo, querendo entender, né, o que aconteceu, mas ninguém criticou, não. E eu não passei pelo que o Bruno passou de ter alguém que Ah, tivesse a mesma posição e que achasse ofensivo a minha atitude de querer não mais essa profissão na minha vida. no meu Ainda caso, bem, porque talvez eu fosse agressiva com essa pessoa e falar, meu querido, no mas eu não meu passei por isso. eu escutei uma pessoa falando que eu cometi a maior burrada da minha vida. Já, também recebi isso. Recebi, Mas eu não tipo, levei como crítica, eu levei como. cometeu a maior burrada da vida dela. Tipo, que absurdo, vai depender do marido, não sei o quê. Tipo, gente, tudo bem. É aquilo, né? O que você pensa sobre mim é só o que você pensa sobre mim. Tipo, simples. É o que você pensa. Tipo, é a sua percepção. Ó, vocês são maravilhosos, que maravilhosos. Vocês estão conseguindo ler os comentários? Enfim, um abraço aí pro Gregório, Ó, decisão Olha aí. difícil. Admiro nosso muito a amigo. coragem de quem tá. Isabel. A Isa. Isa, Oi, beijo. Isa. Oi, Capaz. Catarina. Vocês estão gostando da live? Manda um foguinho aí. Quem tá gostando da live, um coração, pra gente saber. Mandem aí pra gente. Então foi isso. Eu não recebi nenhuma crítica, mas muitas preocupações do tipo, você vai viver de fotossíntese? Amanda. Preocupação, mas nunca crítica. E vocês, em algum momento, depois que vocês saíram, vocês se arrependeram? Veio algum sentimento de tipo, acho que eu poderia ter segurado um pouquinho? Teve algum Então, momento? na verdade, eu vou falar por mim agora, né? Aham. Não arrependimento, mas questionamento do tipo, nossa, será que o que eu fiz foi certo? Eu fiquei, será mesmo que o que eu fiz foi certo? Isso, o Bruno, eu acho que estava no processo da baixa dele, porque é um processo, né? Demora um pouco até sair e tal. Eu acho que ele estava no processo dele, não tenho muita certeza. E eu me perguntei, nossa, será que eu devia ter feito isso mesmo? Meu Deus, era isso mesmo que eu devia ter feito? Até o dia que a gente foi desimpedir a ficha dele. Aham. E aí a gente tem que passar por todas as sessões. E toda a sessão que a gente passou, aconteceu alguma coisa muito ruim. Ou a gente viu uma pessoa trabalhando muito mal, ou a gente via a pessoa insatisfeita, tipo, infeliz com o que estava fazendo. Ou Aquela pessoa pessoa tá fazendo tipo, coisa errada. Ou fazendo coisa errada, tipo, meu Deus, não é assim que faz, pelo amor de Deus.
A gente viu de tudo esse dia, sério. Não, assim, a gente viu, acho que era sinal de Deus. É o que eu Mas falo. assim, Você pode enxergar como se. Eu enxergo como se. exato. Aí foi muita coisa acontecendo errado que eu falei, meu Deus, ainda bem que eu não tô mais aqui. Eu não ia mais aguentar isso. Eu falo um pouco exagerada, né? Mas, claro, foi assim, muitas coisas que a gente viu dando errado, com pessoas fazendo errado, ou o próprio processo em si errado, a gente não entendendo por que teve que fazer aquilo, e a gente se questionando, mas por que que a gente está fazendo isso? Aí a gente pensava, tá bom, é a última vez, né? Vamos fazer, porque a Tá gente não tá acabando, tá sabendo. acabando. Então, assim, teve esse questionamento, e graças a Deus, Deus me deu um sinal e falou, minha filha, é isso aí mesmo, calma, fica É, tranquilo. que Então vai dar foi. certo. Eu não posso ser hipócrita a ponto de falar, não, tinha certeza 100%, então nunca me questionei sobre. Não, tive esse questionamento e tive a resposta de Deus. Então, E você, Bruno? No meu caso, eu assim, é que como a Bruna falou, nós somos seres humanos e nós temos o sentimento de insegurança. Sim. Então, eu jamais me arrependeria e não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei na minha vida, sabe? Eu acho que a minha vida foi escrita da melhor maneira que eu pude. Uhum. Mas é lógico que a gente, às vezes, quando você sai da administração pública, você tem aquela segurança financeira pro resto da sua vida, né? Então, com certeza você acorda assim, tipo, poxa, hoje eu tenho que procurar um trabalho, poxa, estou trabalhando, será que eu vou ser demitido? Poxa, será que isso vai me gerar dinheiro suficiente? Então, inseguranças agora surgiram, mas eu vejo isso como uma nova experiência de vida, né? Agora, sim, eu vou confessar que um peso, um peso saiu das minhas costas quando eu pedi baixa, uma coisa, eu sentia que era uma coisa muito pesada, assim, nos meus ombros, sabe? Aquilo que eu carregava. Eu nunca mais, sem exagero, eu nunca mais acordei na minha vida sem vontade de viver cada minuto daquele meu Legal, dia, desde o dia que eu pedi baixa. que Então, legal. não tem como se arrepender, sabe? Não tem como eu olhar para trás e falar, poxa, não devia ter pedido, porque eu acordava, às vezes, com tão desanimado, falando, nossa, tem que trabalhar hoje, que droga, tem que fazer tal coisa, esse meu dia vai ser ruim. Sim. E hoje eu não tive, já faz mais de um ano que eu pedi baixa e não tive um dia sequer que eu Que acordei legal. desanimado para viver aquele dia. Lógico que eu estou vivendo desafios diferentes, né? Com Tendo que fazer certeza. entrevistas em inglês, eu nem sabia muito inglês, mas eu estou acordando com vontade. Ó, hoje eu tenho que me desafiar. Hoje eu vou ter que treinar inglês, fazer uma entrevista, tentar conversar, sair na rua, procurar um emprego, tentar tal coisa que dá dinheiro. Então, acaba que esses novos desafios me motivam a viver mais. Então, Aham. isso eu acho que me impede de. Então, eu tive inseguranças, tive, estou tendo, né? Mas eu acho que são coisas naturais da vida. É uma nova forma de viver. Agora, arrependimento não. Que legal. Eu também, eu penso da mesma forma. Quando você tem um porquê, quando você tem um propósito, tudo muda. Tudo muda. Até desde a hora que você vai dormir, até a hora que você acorda e o seu dia inteirinho. Porque você não tem mais essa coisa. Eu gosto muito de falar da segunda-feira, porque eu passava por isso e eu via muitas pessoas angustiadas desde o domingo à noite porque ia começar mais uma semana e chegava na segunda-feira e, nossa, segunda-feira, tipo, gente, segunda-feira é um dia maravilhoso, tá começando uma nova semana, eu tenho novas chances, novas oportunidades, eu posso crescer, eu posso contribuir, eu tenho novos desafios, mas tudo tem um propósito por trás disso, né? Então, acredito que vocês também, que nem você falou, cara, eu não consigo mais acordar e, putz, né? Yes, e tal, mais um dia, caramba, mais um desafio. Nossa, eu tenho que fazer entrevista, mas é tipo, nossa, eu tenho que fazer entrevista, não é? Ai, né? A E percepção mesmo quando não dá é certo, né? outra. Mesmo quando alguma coisa não dá certo, né? Tipo, eu fiz Desafio entrevistas não de já outra forma. que eu errei tudo e que foi horrível, mas assim, até as derrotas, sabe? Você sai assim, nossa, da Ai, próxima curioso. vez vai ser melhor. Então, essa vontade de viver que eu tenho hoje, assim, eu acho que advém disso, né? É aquela segurança que foi cortada, sabe? Que impulsiona a gente. Eu acredito que o ser humano precisa disso, sabe? De coisas e pessoas que impulsionam a gente para frente. Com E certeza. às vezes tem aquela segurança que a gente acha que é aquela coisa maravilhosa, mas que acaba impedindo a gente de querer
querer acordar feliz, querer viver, porque é necessário, né? Lógico que eu faço isso hoje porque é necessário. Eu não Sim. tenho outra opção. Eu tenho que acordar, eu tenho que respirar, eu tenho que acordar feliz, motivado, querer lutar, querer crescer, querer aprender. E então acaba que eu não tenho outra opção, mas hoje eu acho bem melhor, assim, sabe? É interessante até pensar que é um pouco organizacional a cultura do domingo bater aquela ansiedade, aquela depressão. Tanto é que a gente chama, eu não sei se tinha isso também na APA, era síndrome do regresso. Eu não sei nem se é uma coisa que tem normal, mas a gente tinha, todo cadete tinha a síndrome do regresso, que era domingo à noite. E tipo, nossa, Todo mundo depressivo Vocês na tinham semana. pernoite também, né? A gente tinha o pernoite, aí tinha revista, toda aquela coisa, né? Então, realmente, E o que é a síndrome do regresso? É exatamente você pensar, meu Deus, mais uma segunda manhã, tenho que voltar para aquilo. E eu não tinha nem pensado sobre a questão da segunda-feira, mas de verdade, assim, sempre que eu penso numa segunda-feira, eu já estou pensando que eu vou o que eu vou conquistar o naquela que que eu vou contar semana. naquela semana? O que que eu vou realizar? E sendo que realmente domingo à tarde para mim era triste, assim. Ó, a Cata tá perguntando no regresso, que eu acho que ela não entendeu o que eu falei. É síndrome do regresso. É porque quando a gente voltava para a academia, a gente falava que a gente estava com síndrome do regresso. A gente ficava muito na bad porque tava tendo que voltar para a AFA, depois do final de semana livre. Você olhava no alojamento, tava todo mundo triste, todo mundo ouvindo aquelas canções É, NX Zero. é assim mesmo. A gente dava carona para um colega de carro, né? A gente ia para o Rio e dava carona para ele. A esposa dele chorava tanto, tadinha. Ela ficava assim numa bad, aí ele já vinha na bad no carro também. Já naquela bad da bad, porque, putz, mais uma semana. Caramba, essa realidade aqui. Fora assim, pelo menos na IAR, na AF eu acredito que não é dessa forma. Na IAR, a gente dormia todo mundo no mesmo quarto, entendeu? Tipo, era alojamento, literalmente, uma beliche do lado da outra. Então, imagina 85 meninos. Todo mundo desanimado. Sim, ó, criação diferente. Aí tinha a patricinha, tinha a grosseira, tinha a rústica, tinha a enjoada. Enfim, era de tudo, né? É muito bom escutar vocês falando todas essas coisas. Também estou me sentindo muito mais realizada e feliz agora. Que legal, Gisele. Que Um abraço, Alô, Gisele. auditora aí, toda chique, tá? Só falem comigo quando tiver uma amiga auditora igual ela, auditora ó, de Manaus, auditora, que maravilha. toda chique. Tá aí uma coisa também. No meu caso, quando eu tava nesse processo de autoconhecimento, né? De cara, o que que eu vou fazer lá fora? Que nem a Bruna, tipo, buscando como, né? Eu decidi, quero sair, mas e aí? O que que eu vou fazer lá? Vou fazer concurso, não sei o quê. E aí eu tinha pensado num período, eu falei assim, a auditoria ganha, sei lá, quase 30 mil, né? Não sei o quê e tal. Aí eu peguei e falei, cara, peraí. Quais são os meus valores? O que que eu gosto? O que que eu não gosto? O que que eu valorizo? E aí Suas qualidades. quais são? E aí eu pensei o seguinte, eu falei, cara, deixa eu ver como é que é a carreira, o que que essa pessoa faz. E aí eu percebi que eu estava olhando para o dinheiro. Eu não estava olhando para a profissão em si, para a realização daquilo ali. E aí eu percebi que eu ia para um novo emprego, supondo, né, estudasse, tipo, me matasse ali de estudar, não sei quantos anos uma pessoa estuda para auditoria, mas vai, 3 anos estudando, muito, né, tipo, abdicando de muita coisa, porque é um concurso bem difícil. E aí eu estudaria para passar, passaria, e aí chegaria lá, putz, não é isso aqui. E agora, para largar um salário de 30 mil? Porque aí você já tem um outro patamar de vida, né? Então eu também tive essa ponderação nesse questionamento de olhar e falar assim, peraí, Bárbara, você quer isso mesmo? Ou é porque a maioria fala que, ó, presta um concurso, pô, auditoria, pô, não sei o quê. É até interessante pensar isso, porque o Bruno nunca pensou em fazer. Eu já queria fazer. Uhum. E eu queria mesmo, só que eu realmente teria que demandar um tempo muito grande estudando e como eu já tinha pedido baixa, eu achei melhor não. Mas eu queria, eu achava que ia ser uma boa para mim quando eu analisei. E já o Bruno eu achava que não, ele nunca queria voltar para a administração pública. Até interessante perceber isso. Uhum. Legal, mas Porque você já via os percalços ali e falava, cara, isso aqui eu não quero, né? porque para mim as coisas que eu identifiquei não era exatamente o militarismo em si, sabe? Era a administração pública. Eu identifiquei características da administração pública que não se encaixavam no meu perfil profissional e na minha motivação, na minha felicidade. Então não adiantava se eu saísse do militarismo e fosse para
para um outro setor da administração pública, eu não Você trocar considerei 6 que... por meia dúzia. Tipo, só ia mudar É o local, engraçado que, para né? mim, não. A maior parte das coisas que me incomodavam, que a gente não tá aqui para falar o que, para meter pau, né, na carreira, até porque não faz sentido, porque é Sim, muito pessoal. com Mas, certeza. assim, o que me incomodavam eram as coisas mais militares. Então, assim, claro que também tinha algumas coisas erradas na administração e que eu tinha a ideia de que em outro lugar seria diferente, porque Ah, era muito influenciado pelo militarismo. Esse sim. negócio de hierarquia acabava tendo muita influência em como o processo acontecia. Então, na Aham, minha cabeça, se eu fosse para outro órgão público, seria bem melhor. Então, assim, sim, por isso que eu cogitava e ele não, entendeu? É até entendi. interessante me E falar. você, Bruno, você tinha muito a questão mais da administração pública ou do militarismo em si? No meu caso, era mais a questão da administração pública em si. Assim, como eu falei, eu lidei muito com dinheiro, como o dinheiro era gasto, contratos, e isso me incomodava demais. Assim, me incomodava, assim, me tirava o sono. Assim. Eu Sim. perdi as contas de quantas vezes eu fui dormir chorando. Eu sei que exagero, eu sou meio assim, sabe? Eu sou emotivo, não tem problema de É o seu falar. perfil. E eu perdi as contas mesmo, assim, de quantas vezes eu assinei alguma coisa e fui dormir e falei, poxa, por que que eu tô tendo que passar por isso, sabe? E dormia chorando, sabe? Uhum. E acordava desanimado para ir trabalhar. E, então eu achava, era uma coisa muito pessoal minha, né? Sim, Com que eu acreditava. E também a questão das minhas características, né? Eu sou uma pessoa que trabalha muito mais a questão criativa, que usa muito mais a criatividade, sabe? E eu não tinha tantas oportunidades também de expressar isso no meu trabalho, sabe? Não vou dizer que eu não tive nenhuma oportunidade, porque eu tive algumas, eu tive a oportunidade de dar aula lá no CIEA, aham. aí eu tive a oportunidade de trabalhar na IEFA, preparar um curso de análise de risco, fazer apresentações, técnicas de plataforma, sabe? Sim, Auxiliar, dar palestras. Então, exigia coisas que exigiam a criatividade, exigia você falar, montar uma apresentação. Mas essa característica eu queria trabalhar mais assim, voltado para o design mesmo, voltado para... que eram coisas que eu identifiquei em mim, né? Escrever, eu gostava de escrever. Uma questão mais criativa, né? Não só a questão de fazer documentos. aham. Então, para mim foi mais isso. Eu queria mudar totalmente o rumo da minha vida profissional. Assim, eu achei que a administração pública ia ser praticamente a mesma coisa, só que sem a farda. Sendo que a farda não me incomodava. Assim, os Entendi. procedimentos militares, as formaturas, eu até gostava, assim, Ah, gostava mesmo. Assim. Eu acho que o interessante de perceber essa nossa diferença é que a gente fica mais nítido. O que a Isabela comentou aí, a Isa fez um comentário aí muito interessante. Ela falou, não existe carreira correta, existe aquela que nos faz feliz. com Então é certeza. exatamente isso. Eu já pensava em fazer um concurso, ele não. E, tipo, tem gente que tá na FAB e gosta. Então, tem gente que é Exatamente. militar e gosta, e vibra, e você vê aquela pessoa naquilo. Então, não existe um certo ou errado. É até interessante falar isso para frisar. A gente nunca, jamais julga quem tá lá na FAB, até porque a gente estava até há pouco tempo, então Com não existe certeza. esse julgamento. Às vezes pode acontecer, a pessoa não comenta com a gente, mas pode acontecer dos nossos amigos, do nosso ciclo social, achar que de alguma forma a gente julga eles por estar lá, mas de forma nenhuma, a gente que é doido de ter saído mesmo. Então, tipo assim, é porque são coisas diferentes, são objetivos diferentes, são realidades Não, diferentes. e eu, Um tem filho, o outro eu não gosto tem, um tem muito a família. e eu gosto muito de comparar também, é como se fosse o óculos, né? Tipo, não tem como eu pegar o óculos do Bruno, colocar em mim. Vai ter o grau, né, adequado para mim e tudo. Então, assim, cada um enxerga de uma forma, interpreta de uma forma. E hoje, como eu sou especialista nessa área também de comportamento humano e tudo, eu entendo que realmente o ser humano, ele é totalmente, ele é um ser único. Tipo, você é único, eu sou única, então cada um tem uma percepção, uma manifestação de uma forma, tanto que os estudos da teoria diz, que eu não sei se vocês sabem, são um dos maiores, os mais usados, né, no mundo todo para estudar comportamento humano. E o William Antomasto, que foi o criador dessa teoria, ele recebeu essa demanda de um general, porque ele dava ordem para os soldados e cada um percebia a ordem de uma forma. E aí ele, é a mesma ordem. Por que, que cada um está percebendo de uma forma? E aí foi quando ele começou a estudar, estudar, estudar e chegou na teoria DISC. Então, cada um tem um comportamento, cada um tem uma percepção, são valores, né? É a vivência da pessoa. Então, assim, você foi criado de uma forma,
eu fui criada de outra, meu pai tinha uma visão, seu pai tinha uma visão. Então, tudo isso são um conjunto de coisas, né? Por isso que a gente comentou também, não existe a gota d'água, não existe, caraca, foi aquilo ali, foi aquela pessoa. Tipo, é um somatório de situações, né? Então, vamos continuar. Vocês disseram que não se arrependem, né? E vocês, assim, vocês saíram já com uma perspectiva do que vocês iam fazer aqui fora? Tipo, vocês já conseguiram decidir lá dentro ainda ou não? Como foi? Eu decidi que eu ia passar no concurso. Decidi depois de, sei lá, 6 meses. Eu tava certa que eu ia fazer um concurso. Eu não sabia qual ainda muito bem, mas tinham alguns para sair. Eu tinha decidido que ia fazer concurso. Até porque eu acho que era uma das coisas que também me dava segurança para ter a coragem de pedir baixa, né? Somado aqueles fatores que eu tinha comentado de que somado aqueles fatores que eu tinha comentado de que o Bruno ia me sustentar, ou qualquer coisa, meus pais me sustentavam se precisasse de um tempo estar na casa e voltar para casa da minha mãe, não tinha problema. E tinha também o fato de eu sair pensando que eu ia fazer um concurso, então eu já sabia o que eu queria, então eu tava tipo, era só estudar, uma hora eu passava. Então, e você? fake, né? Aí eu Não aconteceu. Aí eu estraguei os planos dela. Então, eu falei os planos, mas não aconteceu, né? Tipo... Então, mas aí quando eu decidi sair, aconteceu aquilo que eu falei, da gente sentar para analisar a nossa questão financeira. E quando a gente reduziu bastante o nosso custo de vida, a gente ficou e vendeu o nosso carro, por exemplo, a gente ficou com um tempinho legal para a gente respirar com calma e ver o que a gente ia fazer da nossa vida. E foi o momento que eu trabalhei nas redes sociais, comecei a trabalhar com fazer lives e fazer canal no YouTube, ela começou a estudar para concurso. A gente foi tentando se descobrir. A verdade é essa, que a gente entrou numa fase da nossa vida de se descobrir. Porque eu acho que ela entrou muito nova como militar e eu também. Então eu acho que acabou que eu entrei por segurança financeira, que nem ela mencionou também, tipo, ganhava um dinheirinho. Então, acabou que a gente não teve aquele momento na juventude de se descobrir o que você quer fazer, vamos testar algumas coisas, até porque a minha família não tinha, na época, condição financeira para me proporcionar isso. Então, aí entramos nesse período. Foram alguns meses ali a gente se descobrindo. Foi um período E foi bem legal, porque necessário, né? então, e depois da gente se descobrir um pouco, da gente tentar algumas coisas, ela tentar estudar, eu tentar fazer os meus projetos, aí sim a gente sentou e pensou, ó, o que a gente já fez, a gente ainda tem tanto tempo, então vamos traçar agora uma estratégia. E aí eu que incentivo, porque eu sou mais sistemático, a gente fez na época até uma planilha de processo decisório, as opções que a gente tem, essa e essa. Na época a gente teve uma oportunidade de abrir uma franquia da Cacau Show. A gente pensou em trabalhar com imóveis, porque o imóvel que a gente estava investindo estava rendendo bastante lá em Brasília. Surgiram algumas opções, né? Também na área que eu estou fazendo lives, algumas oportunidades surgiram também. A gente foi listando isso e no meio dessa lista surgiu ali, ó, jogar tudo para cima e ir para a Europa. Planilha decisória, peso para cada aspecto da nossa vida. No final saiu aquele resultado, ir para a Europa, a última opção. Aí a gente sentou, conversou, aí o sentimento falou um pouco mais alto e a última opção, de repente, virou a primeira. De repente, a primeira. Ela subiu na primeira. É muito interessante como assim, a gente se complementa na nossa vida, né? Eu sou muito sistemático. Então, se eu não tivesse pensado nas opções, estabelecido isso, eu não ia ter conseguido tomar uma boa decisão. Mas ela tem na cabeça aquilo que vem no coração dela, ela fala, poxa, mas é isso que eu tenho vontade. E eu o que eu mais amo na minha vida é apoiar os sonhos dela. Então, quando eu senti que ela, poxa, a Europa ia ser tão legal. já me aí eu falei, poxa, enquanto a gente estiver junto, enquanto a gente se apoiar, enquanto a gente se ajudar, a gente faz o que a gente quiser nesse mundo, né? A gente cortou, talvez a maior coisa mais difícil era aquela decisão, né? De pedir a baixa, de cortar a nossa estabilidade financeira, a aposentadoria. Então, a partir de agora, não existe mais limite. A gente tenta o que a gente quiser. E se der errado, a gente é jovem, a gente é capaz, a gente sabe que a gente é só estudar, é só se esforçar, é só conseguir. A gente não tem limite, sabe, para o que a gente quer. Então, a gente falou, vamos tentar ir para a Europa, vamos. Aí foi quando eu tentei fazer a minha cidadania italiana, consegui, né? Tentei conseguir. Mas aí ela também já correndo por fora, já conseguiu um emprego.
aqui na Estônia, né, do outro lado do planeta Terra quase. E, e aí a nossa vida foi guiando para esse sentido. É até interessante, deixa eu comentar, alguém fez um comentário aí do que o Bruno estava falando, que ninguém tem tempo de decidir. No sistema, da forma como o Brasil é, a gente tem que decidir muito cedo o que a gente quer na vida. E Exato. realmente, tipo, você quer fazer que faculdade? Já estuda para faculdade, você está no terceiro ano do ensino médio, você tem 16 para 17 anos, e você já está decidindo o que você vai fazer o resto da sua vida inteira. Exato. Então, acho que é muito normal a gente, em algum período, parar para pensar, opa, talvez essa não seja a carreira que eu quero, né? E E não, mudar, porque a gente começa muito cedo. Não só na militar, mas em qualquer outra, é tudo muito cedo. Então, é normal você fazer essa mudança de carreira no meio do caminho, né? Eu e acho. outra coisa, é muito cultural, porque tem até um vídeo, agora eu não lembro o nome, qualquer coisa eu boto no story depois para o pessoal assistir. Fala muito em relação às gerações. A geração dos nossos pais e dos nossos avós eram gerações que, por exemplo, entravam numa empresa, eles vestiam a camisa da empresa e ficavam até o final, tipo, literalmente. E aí a nossa geração já não. Já começou a questionar, já tipo assim, por que eu tenho que vestir a camisa e ficar até o fim, né? Eu posso fazer outra coisa, eu posso evoluir, eu quero usar minha criatividade, eu quero colocar minha personalidade naquilo ali. Eu quero dar o meu pitaco, eu quero ter voz sim. Então, cada vez mais a tendência, por exemplo, a geração do meu filho já é essa de tipo, não, eu não tenho que decidir para o resto da minha vida, com 16 anos, uma faculdade que eu não vou poder mudar de opinião e vou ter que me formar naquilo e ser aquilo. Então a gente brinca com o Henrique, né? Ele fala assim: "Ah, mãe, eu vou ser PRF". Eu falo: "Filho, você vai ser o que você quiser", né? Desde que seja, obviamente, legal, né? Dentro da normalidade, né? Digamos assim. Mas, assim, a gente vai te apoiar. Se você falar assim, nossa, eu gosto... Ele é muito criativo também. Então, ele tem muito esse lado lúdico, criativo e tal. Então, eu, pelo menos, entendendo de perfil e acreditando no perfil que ele tenha, não vai ser aquela pessoa que vai ali regrinha, planilha e sistema, né, metódico, dia a dia, rotina. Já é uma pessoa muito mais dinâmica. Então, tem essa tendência também, e é muito legal as pessoas, não sei se tem alguém nessa idade que esteja aqui assistindo a gente, mas tira esse peso das suas costas, você pode mudar de opinião, tá tudo bem mudar de opinião, e que nem o Bruno falou, né, tipo, a gente é jovem, a gente é esforçado, você estuda, e outra coisa, na verdade, a gente nem erra, né, porque não é nem aquela história, não é nem o fracasso, né, tipo, é o aprendizado. Ah, não deu certo, mas eu aprendi alguma coisa. E é que nem o Thomas Edison, né? Foi ele que falou que, tipo, tentei 10 mil vezes e descobri 10 mil formas de não fazer. Tipo, ok. Não foram erros, não foram fracassos. Ele só descobriu formas de não fazer. Então, acho que vocês devem ter passado por isso, né? Tipo, esse aqui não deu. Agora eu vou tentar o outro até achar, até me encontrar. Alguém fez um comentário, crise da meia-idade. É, crise da um quarto de idade, crise dos dois quartos de idade, crise da meia-idade, é crise da vida inteira, só sempre evoluir e mudar. Mas sempre evoluindo, exatamente. Eu acho que se questionar é sempre importante. Você aceitar o conforto, assim, e se sentir incomodado com aquele conforto, porque tem isso também, né? Tem gente que, eu tô bem aqui no conforto e, né, tô bem. Agora, você tá ali num lugar que é confortável, mas você tá incomodado, se questiona. Se questiona, questiona seus valores, vai se estimular aí da forma certa para você conseguir se encontrar. Deixa eu ver aqui. Gente, qual foi o sentimento de vocês quando vocês acordaram assim e saímos? É até interessante pensar, porque assim, não existe muito de um dia para o outro, porque é um processo, né? Acaba demorando, demorou muito tempo até fazer inspeção de saúde, muito processo. Sair publicado no BCA, depois o boletim interno, então demora, é um processo todo, né? Não existe um dia específico, mas o dia que eu mais senti foi quando eu conversei com o meu comandante, entreguei e, tipo, decidi, falei, não volto atrás, né? Agora não faz sentido voltar atrás, feio voltar atrás. Não dá. Não, brincadeira. Então, assim, foi naquele dia, quando eu conversei com ele e falei, e ele tentou me convencer a ficar um pouquinho ali, porque era da Normal, né? característica dele. E ele é bem simpático, eu gosto muito dele, já falei, né, do Coronel Del, meu muito. Sim. Mas então, ele tentou me convencer e quando a gente terminou de conversar, quando eu saí da sala dele, eu senti um alívio no meu ombro.
Vou te Caiu um falar. peso que eu nem sabia que existia um peso tão pesado aqui. Nem sabia. Mas quando eu saí, foi um alívio. Foi isso que eu senti. No meu caso, que nem eu falou, tem um processo, mas o dia que eu senti foi o dia que a gente estava no carro, voltando para casa, depois de que não precisava mais voltar para nada, mas para a organização, para resolver mais nada. Ah, Aí nesse dia eu também senti isso, eu senti muito leve e foi uma alegria, que eu senti uma alegria tão grande que eu comparo a alegria do dia que eu descobri que passei na prova. ai, que legal. Eu que vim lá do interior de Minas Gerais, escola pública minha vida toda, e quando eu fiquei sabendo que passei num concurso tão grandioso, né, como oficial da aeronáutica, eu lembro que eu desabei de chorar, assim, queria correr, queria gritar, com uma euforia muito grande, e chorando. E no dia que eu estava indo embora para casa no carro, eu senti Eu essa fui. mesma coisa. Eu queria botar uma música muito alta no carro, eu queria gritar para o mundo, eu me senti livre, eu senti que um peso muito grande assim saiu do meu ombro, em função de tudo que a gente conversou, em função Que legal, do peso que eu carregava com relação às minhas características e como eu estava me sentindo profissionalmente. que Eu legal. acho que nisso a gente concordou. Finalmente alguma coisa que a É, gente E como é sentiu que igual. vocês definem a vida de vocês hoje, aqui fora, né? Fora da caserna? Falei. eu acho que hoje, como eu falei, são novos desafios, né? São novas dificuldades, são dificuldades diferentes, mas eu acho que eu tenho hoje muito mais vontade de lutar. Hoje eu tenho muito mais vontade de acordar, eu tenho muito mais vontade de viver o meu dia. É lógico que, e principalmente vindo aqui para fora do Brasil, as dificuldades se multiplicaram, né? A questão da língua, não é? Você ir comprar um pão ali fora não é simples, pelo menos para mim, que nunca fui grandemente fluente em outra língua, né? Aqui no caso a língua é estoniano, que é uma mistura de Caramba, isso que eu ia russo. perguntar também. Eita. O pessoal, muita gente aqui fala inglês, sabe? Mas em alguns lugares não, em alguns lugares é só estoniano mesmo. E, então tem a dificuldade da comunicação, mas como eu mudei o meu mindset, toda essa dificuldade eu vejo como um desafio, uma coisa Oportunidade. legal, uma coisa a superar, uma coisa que algo que eu tenho que conseguir passar, sabe? Aham. Então, isso me motiva muito. Então, hoje eu me considero muito motivado, eu tenho muita vontade de viver, né? Até um abraço para o Gregório aí que mencionou do livro que eu publiquei. Foi mais uma questão de realização pessoal minha, não profissional, a questão do livro, mas que falava justamente sobre isso, sobre essa vontade de viver, né? Sobre você que o livro chama Mil Vidas, então é sobre vontade de você querer ter vida. Não estou nem fazendo propaganda, porque eu não publiquei para vender, assim, foi Eu mais já uma tô realização curiosa aqui, pessoal. que eu amo livro, eu fico, ai, meu Deus, livro. Tem no Amazon, tem lá na Sério? Amazon, chama Mil Vidas. Depois você manda Mas foi uma assim, coisinha pra gente. tá? Mando sim, mas a ideia do livro, quando eu escrevi, era justamente isso. É sobre você querer viver e não só você querer ter mil vidas, sabe? É, tem muita gente que às vezes não está gostando dessa vida. E eu cheguei em momentos da minha história, sabe? Que eu estava às vezes dirigindo meu carro e pensando, poxa, se eu sofrer um acidente, aí, sofrer um acidente, é bom que descansa. Eu estava no Rio de Janeiro, eu pensava, nossa, se tiver um tiroteio, por exemplo, eu fazia missão, atravessava a linha amarela de madrugada para pegar um avião, para fazer a missão em Brasília. Eu ficava, se pegar um tiroteio agora, é bom que eu descanso no paraíso, sabe? E eu Uhum. acho que não é essa a ideia da vida, não é você Claro que não. não se importar, sabe? Eu acho que a ideia é você querer viver, sabe? Você achar que o dia é pouco, 24 horas é pouco, por que que o dia não tem 50? Tanta Sim, coisa que eu quero fazer, tanta coisa que eu quero conquistar, o tanto que eu quero crescer, tanta felicidade que eu quero dar para minha esposa. que legal, Então, eu acho que esse é a forma com que eu vivo agora, sabe? É isso que eu sinto da vida hoje. que legal. É, no meu ponto de vista, teve até um comentário aí que a Catarina colocou que eu achei. Resume, liberdade. Verdade. Eu acho que, querendo ou não, o militarismo tem muitos aspectos que acaba te prendendo. No aspecto de que você não decide para onde você vai, onde você vai morar, em que seção você vai trabalhar, mesmo que você esteja bom naquilo, vão te Sim, mandar para outro que você nunca quis, que você não gosta. Então, tipo assim, não existe muita liberdade, né? E eu acho que aqui fora, querendo ou não, existe um pouco mais de liberdade. Claro que eu não vou falar que o Bruno ele é um pouco mais assim, eu sou um pouco mais estável, mas assim, eu
eu não vou mentir, ser hipócrita e dizer que todo dia eu tô empolgada aqui e motivada. Ele fica mesmo, porque ele é assim. Mas assim, claro que tem dias que você acorda, você tá cansado também aqui e você tem que trabalhar do mesmo jeito. Eu tô trabalhando para uma empresa, então, tipo, eu tenho que bater pontos do mesmo jeito. Tipo, Aham. então, assim, não existe um mundo perfeito, né? Eu acho que é realmente mais as características que não dão certo. Não, aqui realmente está sendo melhor e aqui eu tenho liberdade. Ah, esse emprego não tá bom, eu vou para outro. Então Sim. eu vou para outro. Na FAB não existe isso, você não consegue ter essa liberdade. Então eu acho que é isso, é a liberdade, é o que define mesmo, É uma liberdade. coisa que, infelizmente, eu via na Fábio era justamente essa questão da gestão de pessoas. Não existe um olhar para, poxa, a Bruna, ela performa bem nisso, ela gosta disso, tipo, ela tem interesse nisso, eu vou deixar ela nessa sessão. É meio que, o número Bruna, né? Tipo, o número Bruna tá faltando na sessão tal, e é lá que ela vai ficar, e é lá que ela vai fazer o trabalho, e acaba que você não trabalha da mesma forma. Você não tenta, tipo, nossa, isso aqui, cara, eu vou deixar isso aqui da melhor forma possível, porque você não tem esse ânimo, né? Você não tem essa coisa de, cara, viver, fazer, acontecer. E, infelizmente, eu acho que é algo que pecava, assim, ao meu olhar, né? E para finalizar, gente, olha, a live rendeu, hein? Eu achei que a gente ia ficar aqui. Eu acho que eu falei pra você, não foi, Bruna? Eu falei, não, rapidinho, papo assim, rapidinho, Bruna, tranquilo. Não, mas são duas pessoas, então tem que ter o dobro de tempo. Verdade. É um Verdade. papo divertido, divertido Mas tá demais. muito bom. Vocês estão gostando? Vocês gostaram? Sim, sim, demais. Acho que o pessoal gostou nos comentários aí também. É, gente, fala aí se vocês. Ó, a Aline chegou. Oi, Aline. YouTube do Bruno. Ó, o Max também. Oi, Max. Grande Max. Ô, Bruno, depois eu vou colocar o link do YouTube e do seu livro na Amazon, é isso? Ah, por favor, Mil Vidas? viu, vida. Que legal. Eu adorei o título. Tô É adorando. bem legal. A ideia é essa, é sobre você querer viver com vontade mesmo, querer acordar, querer viver, e a importância que as pessoas têm nisso, sabe? A importância que as pessoas ao seu redor têm nessa vontade de viver, independente se a sua vida está dando certo, independente se está dando errado, independente do que você está passando, qual carreira você tem. Inclusive, o livro trata sobre isso, assim. Que legal. E vocês, finalizando já, é a penúltima pergunta. O que vocês consideram como sucesso, assim? Vocês falam, cara, isso aqui pra mim é sucesso. Então, o que eu comentei aí sobre o livro do Anthony Robbins, né? Tony Robbins, né? O nome artístico dele. Sim, Desperte seu gigante interior, né? isso mesmo. Eu acho que é uma definição muito boa de sucesso, né? De sucesso barra felicidade, né? Para mim, o sucesso é isso. Eu sempre tive isso na minha vida, né? É você pegar a bandeirinha e fincar na montanha. Aí, como você quer fazer isso? Porque a definição é essa: fincar a sua bandeirinha na montanha. Agora, você quer fincar mais alto que todo mundo? Tudo bem. Se essa for a sua definição de sucesso, vai atrás. Sobe a montanha. Olha para trás e vê o quantas pessoas que vão ficando pelo caminho e você está indo mais alto, entendeu? Agora, poxa, eu não quero necessariamente subir uma montanha, eu não quero passar pelas dores musculares, eu não quero correr o risco de cair da montanha. Isso não é um demérito. Na verdade, isso é uma força de mindset, é uma força Sim, mental sua, de chegar lá, fincar sua bandeirinha no pé da montanha e falar, não quero subir nenhum degrau, para mim isso aqui é felicidade. Então, para mim, o sucesso, a felicidade é essa, é você conseguir equilibrar as suas expectativas, a sua perspectiva da vida com aquilo que você está vivendo. Você equilibrou isso, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Isso para tudo, para a vida profissional, para os relacionamentos, tudo tem que buscar esse equilíbrio entre a sua percepção, seu mindset e aquilo que você está vivendo. que legal. E você, Bru? A minha felicidade de sucesso, eu estava aqui pensando, né? É até um pouco utópico o que eu ia falar. É você poder ser você mesmo no ambiente que você tá, você poder sorrir se você quer sorrir, é você ter a sua opção sexual que você queira, é a sua liberdade, é você ser quem você é Autenticidade. e as pessoas te respeitarem por isso. Eu falei até que é utópico, porque no mundo ainda existem muitas pessoas que não respeitam todo mundo, né? Mas assim, o meu conceito de felicidade é esse, é você tentar se aproximar o máximo possível disso. De você estar num lugar onde as pessoas te respeitam e você se sente bem por ser você mesmo. Ou seja, você consegue ser feliz sendo você mesmo. Eu acho que, resumindo assim, bem.
básico. E a última Mas se pergunta. eu for definir sucesso e for pensar cada detalhe, aí é infinito. Mas assim, tentando resumir assim, né? E a última pergunta. Se vocês pudessem escrever um bilhetinho, né, pro seu eu de 18 anos, o que vocês escreveriam nesse bilhetinho? Ah, legal essa pergunta, hein? Cara, eu acho que eu escreveria assim, invista em Bitcoin. Não, Adorei. essa é uma piada. Acredite no Bitcoin. Não, Adorei essa. não, eu acho que Ai, gente. eu escreveria para continua fazendo a vida do jeito que você acha melhor. Continua tomando as suas decisões. Algumas coisas vão dar errado, algumas coisas vão dar certo, mas continua fazendo do jeito que você vai fazer, porque você não eu aqui no futuro não sei dizer para você qual decisão que você alterar aí e o que vai mudar. Então a vida é assim, a vida é imprevisível. Eu não diria para o Bruno jovem fazer diferente, até porque eu não sei como seria se eu conheceria a Bruna, se eu Pois tivesse é. feito diferente, e que é uma das maiores Bruno felicidades Perini. da minha vida. Falou aqui, Bruno Perini. Falou. Eu só gosto da piada. Adorei. Ai, Não, ai. eu amei essa resposta. Mas aí seria isso. Seria isso. E Continua você, vivendo. Bruno? Então, eu escreveria, foge, Bino, é cilada. É o quê? Foge, Bino, é cilada. É diferente do que eu falo. Ele falou que não ia mudar nada, eu acho que eu mudaria tudo. Mas assim, claro que, como ele falou, eu nunca vou saber se eu tivesse feito alguma coisa diferente, se teria dado certo ou não, quando eu tivesse na AFA, tivesse pedido baixa, como seria. Então não tem como saber, né? Assim, é difícil você querer falar alguma coisa para tentar mudar. Sim. Então eu acho que de repente eu escreveria alguma coisa do siga tentando ser você mesmo, alguma coisa tipo, seja feliz aonde você estiver, que é assim mesmo, nem todo lugar, nada é perfeito na vida, alguma coisa do tipo, né? Eu tenho Porque muito essa visão de que hoje a gente tem essa visão por tudo que a gente passou, né? Então, tipo, se você mudasse uma vírgula do que você passou, talvez hoje você não tivesse a cabeça que você tem. Não estaria, né, vivendo essa vida, enxergando da forma que você enxerga. Então, pelo menos meu bilhetinho ia ser assim, obrigada. Gratidão por tudo, é isso aí, né? A gente Verdade. tem que até passar. porque é isso, se a gente mudasse alguma coisa lá no passado com a cabeça que a gente tem hoje, a gente não sabe qual seria o resultado disso, se ia E ser pior, você se ia ser melhor. Você conheceu ele lá. É a mesma coisa que eu. Tipo, eu tenho o maior presente da minha vida, um dos maiores, foi conhecer meu marido e foi dentro da aeronáutica. Então, tipo, se eu não tivesse entrado naquela turma, naquele ano, talvez a gente não tivesse conhecido e se eu tivesse deixado de ir. Então, não É tem. até bom complementar assim, que eu falei foge, que é cilada, eu falei brincando, que a Fábio trouxe muitas coisas boas pra gente, isso é inegável. A E tem gente se pessoas conhecer, maravilhosas. Eu, os amigos que a gente fez e tem até hoje, a Gisele que estava aí comentando, a Angel comentou que a gente trabalhou junto quando a gente acabou de se formar, então são pessoas boas. O Max, ó, acabou de comentar, são pessoas maravilhosas que a gente conheceu por causa da Fábio. Então a Fábio trouxe muita coisa boa. Sem falar que, querendo ou não, deu dinheiro. E dinheiro também ajuda a gente a ter experiência de vida. Então a gente já tinha viajado para a Europa, já tinha ido para o Japão. Então a Fábio traz muita coisa positiva, né? Assim, é só para deixar claro que assim, a gente não tá cuspindo no prato que comeu. E querer mudar o passado é um pouco você. Eu acho que só tem um motivo para você querer mudar o passado. É você querer viver mais momentos bons e anular um pouco as dificuldades. sim. Mas acaba que eu acho que a vida é feita de dificuldades e momentos bons. Então, na verdade, não adianta você tentar sempre anular os problemas, porque os problemas vão acontecer. Uma hora você vai sair, vai estar chovendo muito forte, mas você precisa sair. Uma hora seu ônibus vai atrasar. Uma hora seu chefe vai ficar bravo com você. Então a gente tem que aprender a conviver com esses momentos
de dificuldade e aprender o quanto eles agregam na nossa vida. Eles fazem parte da nossa história, eles estão lá no nosso livrinho da nossa vida e tornam a gente a cada dia ser humanos melhores. Com certeza. É a nossa história, né? Tipo, não quero que arranque nenhuma página ali. É a minha história, minha jornada. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu amei essa live, eu amei, assim, foi muito bom. E para vocês, A como é gente que foi? também. Ah, foi muito bom, maravilhoso, gostei da Deixei experiência. vocês aí de madrugada de castigo, tadinhos. Não, 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 foi divertido adoramos. demais. Eu falei, Não, a ai, gente estava super empolgado. ai, que bom, gente. Eu fico muito feliz, assim, de poder compartilhar isso. Para mim é uma missão, né? Eu senti isso como uma missão, porque eu via e vejo muitas pessoas angustiadas no trabalho, tristes, sem saber o que fazer, sem apoio, sem ter a quem perguntar, porque ainda tem isso, né? Infelizmente. Às vezes você tá no trabalho, tá com dúvida, tá assim, tipo, cara, eu não sei nem com quem falar. É meio que, putz, se eu falar com o chefe, vai pegar mal. Se eu falar com um colega, pode ser que comente, e aí vira uma fofoca. Enfim, então, é justamente para trazer esse apoio para as pessoas que estão nesse período de decisão, de indecisão também, de medo, de angústia, e também para aquelas pessoas que tenham também uma percepção diferente, né? Não é só tipo, eu não gosto daqui, eu vou fazer o meu pior trabalho. Não, é que nem o Bruno falou. Eu não gostava, mas eu dava o meu melhor. Eu entregava a melhor planilha, entregava o melhor trabalho, fazia a melhor apresentação. É você fazer o melhor dentro das condições que você tem. É ter esse discernimento, assim. Então, honre o seu trabalho, honre seus colegas, seus chefes, enfim. Gente, muitíssimo obrigada. Posso complementar? Deixa eu complementar antes da gente fechar. Acho que uma frase interessante de se falar para quando você tem 18 anos é: no fim, o que importa são as pessoas. Com certeza. Então, acho que isso é. É que eu tô vendo muita gente comentando, muita gente legal, que eu amo todo mundo aí que tá falando, todo muito legal. Então, no fim, o que importa são as pessoas. Com certeza. O que a gente leva, né? E pessoas precisam de pessoas. O Joel fala muito isso. E é verdade, independente do lugar que você esteja, você não vai conseguir fazer as coisas sozinho. Você sempre vai precisar de alguém, seja para dar um apoio, seja para te dar uma palavra, mas a gente sempre precisa. Então, eu também, assim, o que eu mais levo da minha vida, assim, da FAB, são as pessoas. Eu trago, assim. Tanto que eu falei assim, nossa, eu vou falar com as pessoas que eu conheço primeiro, né? Já fui na Bruna, fui no Douglas, no Isbrana, e assim, falei com outras pessoas também que eu vou trazer aqui para o Fora da Caserna, porque no fim o que importa justamente são as pessoas, né? As experiências, as vivências. Gratidão E por. se alguém quiser saber de emprego na Estônia, a vaga que eu vim tá aberta ainda. Se alguém se interessar, manda uma DM. Aí, gente, ó, É sério, tô brincando, mas é sério. já fiquem ligados. E o Bruno, você está trabalhando online ainda para o pessoal te seguir lá e tudo? Eu fiquei um período de hiato, porque eu fiquei lá na Itália 4 meses, Aham. e durante o processo a gente não pode trabalhar, e eu também estava sem as minhas condições de hardware para poder trabalhar lá. Então acabou que eu tirei esse período para estudar e fiz um curso no Google de design, de UX design. Ah, legal. Aí aproveitei para aprimorar meu inglês também, mas agora eu vou retomar agora as minhas atividades também nessa parte da internet, no TikTok, no Instagram Seu e no arroba aí YouTube. pode seguir. É Indignos, @Indignos. Vocês me acham aí em qualquer lugar aí do planeta Terra. Adorei. Indignos Gamer, acha mais fácil ainda. Eu trabalho com a parte de videogames, já participei de campeonatos, já fui narrador, caster, apresentador de campeonatos de videogame, posto vídeos no YouTube. Eu sou um grande entusiasta, eu sou feliz, eu sou empolgado, Amei. gosto da cultura japonesa, anime, estou com vários projetos. Tem um projeto filosófico também, Projeto Mil Vidas chama. A Cacá até comentou do canal do Hit que ela gosta. Ela falou que Adorei. projeto. Quando terminar a live, eu vou postar lá o arroba e vou colocar o seu canal do YouTube e o seu livro também, Tá bom. para o pessoal conhecer. Gente, obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada a todos que assistiram a live, ficaram aqui. Sigam também o meu canal do YouTube. Agora estou com um podcast, que é o Fora da Caserna. Coloquei lá no Spotify. E aí eu vou liberando os episódios conforme
o meu editor libera para mim. E aí eu vou colocando lá, mas eu vou divulgando aqui também pelo Instagram. Então, quem não me segue também, siga aqui, siga a Bruna, siga o Bruno. Sintam-se à vontade para vir conversar comigo. Quem tiver dúvidas, tiver insegurança, não sabe com quem conversar, enfim. E eu acredito que a Bruna e o Bruno também são pessoas abertas, né, para esse tipo de Sim, com situação certeza. também. Gente, Queria obrigada. agradecer a todo mundo mesmo que ficou aí, o pessoal, meus amigos que mandaram mensagem, todo mundo que eu já trabalhei, ali. Eu vou nem citar nomes, senão eu vou esquecer Muita alguém. gente. Mas todo mundo que estava aí, sério, Um beijo obrigada a pra vocês. todo mundo. Gente, beijo. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.